Lavagem cerebral. Vou dar um suposto exemplo de como pode agir uma lavagem cerebral numa pessoa. Bret Hearst era uma garota de 19 anos, rica e prestes a se casar. Então, numa bela noite, a jovem foi sequestrada por um grupo paramilitar chamado Exército Simbionês da Libertação. Meses depois, Patty reapareceu. Mas agora ela estava um tanto diferente. Ela foi vista enquanto roubava um banco, armada com um rifle e uniformizada ao lado de um grupo. E ela ficou nessa vida 1 ano e meio ainda. Quando finalmente foi capturada, ela explicou para as autoridades que tinha sido submetida a uma lavagem cerebral. Ela teria ficado trancada por 57 dias em um armário, sofrendo maus tratos físicos e psicológicos. Lógico que nem todo mundo acreditou na história. Mas então, o que teria feito uma jovem rica de 19 anos mudar tão radicalmente de vida? Lógico que esse exemplo que eu dei, se for verdade, seria um exemplo extremo de lavagem cerebral. Mas e se eu falar para vocês que existem maneiras mais sutis de se fazer lavagem cerebral e o pior, somos alvos fáceis para isso? Vou falar aqui de algumas técnicas de lavagem cerebral que são usadas por empresas, políticos, religiosos, mídia e por aí vai. A lista é enorme. Bom, para começar, se você não quer ser vítima de lavagem cerebral, não pertença a nenhum grupo ou tribo. As pessoas sentem necessidade de fazer parte de alguma coisa. Faz parte da nossa ânsia por aceitação social. Depois que entramos em algum grupo, por exemplo, os roqueiros, acabamos abraçando os ideais daquele grupo. Ainda no exemplo, um determinado grupo de roqueiros acha que o pagode ou o funk é um lixo. Mas dificilmente alguns deles têm algum conhecimento rico sobre os dois estilos musicais. Eles conhecem o pagode ou o funk de forma superficial, e é aí que você é pego pela lavagem cerebral. Dentro de um grupo, você se limita a conhecer somente as coisas que são bem vistas dentro daquele determinado grupo. Eu usei rock apenas como um exemplo, mas esse grupo pode ser religioso, político e etc. Você se apega ao grupo querendo aceitação social e acaba dividindo o seu mundo entre os bons, o seu grupo, e os, entre aspas, lixos. Raramente existe um meio termo, é tudo muito preto e branco. Sabendo disso, empresas, políticos, etc. podem se usar dessa sua ignorância e te manipular para que você acabe fazendo o que eles querem, e você nem se dar conta disso. Outra maneira bem comum de se fazer lavagem cerebral é inserindo mentiras na sua mente. Joseph Goebbels, homem que comandava a máquina de propaganda nazista, costumava dizer que mentiras repetidas à exaustão viram verdades. E isso é um fato. E é nesse momento que eu falo da internet. Empresas, políticos e a mídia no geral descobriram uma técnica bem certeira de inserir ideias e mentiras na sua cabeça. Eles notaram que, devido à quantidade de informação que existe na internet, muitas pessoas, por pressa ou por preguiça mesmo, acabam lendo apenas a manchete de uma notícia, sem ler o texto dela. Existe uma parada no cérebro que se chama amnésia de fonte. Por exemplo, você sabe o que é um morcego, mas provavelmente não se lembra da maneira trivial que ouviu falar dele pela primeira vez. Talvez, lendo Batman, a capacidade de armazenamento do nosso cérebro é limitada, então ele armazena somente o que é importante. No caso do morcego, a gente armazena que ele voa, que transmite raiva e etc. Aquele que quer inserir mentiras na sua cabeça via internet sabe dessa deficiência no registro de informação do cérebro. Então, eles montam uma manchete de maneira sensacionalista com o uso de algumas palavras-chave e sinais. Eu vou dar um exemplo aqui. O Schwarza teve um comportamento horrível em uma festa. Seria o fim? Isso pode vir acompanhado de um não confirmado. Ao ler essa manchete e provavelmente ignorar o texto dela, o seu cérebro só irá se lembrar do termo horrível ou será o fim, ligado ao meu nome na notícia. Mais tarde esquecemos onde vimos isso, deixando o meu nome associado a essas palavras negativas. Sacaram? Era assim que os nazistas manipulavam a opinião pública. Mas você se engana em achar que esse método morreu na Segunda Guerra. Então tomem muito cuidado ao entrar em grupos ou com as coisas que vocês andam compartilhando em redes sociais. Vocês podem estar deixando o caminho aberto para quem quer fazer lavagem cerebral em vocês.